Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos começar com a correção do capítulo 10. A primeira página da correção é a página 25. Então, a 25 era interpretando o documento. Vocês tinham que ler e depois responder. De acordo com o texto, a lei de 1831 era desrespeitada no Brasil. Explique como e por que isso acontecia. Bom, aqui, a escravidão ela era tida como algo natural e necessário para o funcionamento da sociedade brasileira. E mesmo libertos por vezes, mantinha um ou dois escravizados. Assim, não era de interesse da sociedade que o tráfico acabasse, o que levou a uma atuação coletiva para burlar a lei. Traficantes, comerciantes, negociantes e senhores de escravizados, enfim, toda a cadeia que se beneficiava do comércio de humanos cativo manteve o negócio em funcionamento. Agora, nós vamos para a página 30. Golpe da maioridade. O que já conquistei. Leia atentamente as afirmações, em seguida assinale a opção que considerar correta. Caso a alternativa esteja errada, reescreva, tornando-a correta. Então, após a renúncia de Dom Pedro I, em 1831, ao trono brasileiro, a forma do governo não foi alterada, pois seu filho, Dom Pedro de Alcântara, assumiu imediatamente. Certo ou errado? Errado, né? Todos nós sabemos que Dom Pedro II, quando o pai dele deixou ele aqui, ele tinha uma idade que ele não poderia assumir. Então ele ficou com um tutor, e esse tutor foi José Bonifácio, até atingir uma idade para ele poder conseguir assumir. 2. O ato adicional de 1834 conciliou os interesses dos diferentes grupos políticos da época imperial, dando fim aos conflitos internos. Certo ou errado? Errado. O ato adicional de 1834 não conseguiu conciliar os interesses dos diversos grupos políticos da época, ao contrário, levou ao surgimento de várias revoltas. O 3. A regência do padre Feijó restaurou o equilíbrio social, pacificando o país. Certo ou errado? Errado. Durante a regência de Feijó, eclodiu a maioria dos conflitos do período regencial. Na página 32. Aqui tem um esquema, né? Apresenta eventos relacionados. Aí tem, para que o esquema fique correto, os números que nele aparecem devem ser substituídos, respectivamente, pelas seguintes informações. Então, o primeiro, ele tem que ser substituído por Guarda Nacional, Ato Adicional, Farroupilha, Regência Una, Araújo Lima, que é a letra D de dado. A 3, o período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que transformou a regência trina em regência una, letra C. O 4, o contexto do período regencial foi marcado pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço das velhas realidades sociais, que é a letra E. 5. Qual foi uma das grandes preocupações do governo em relação à cultura nacional? Como se tentou sanar esse problema? Bom, uma das preocupações era justamente forjar uma unidade e uma cultura que fossem iguais para todos e ajudassem a fortalecer o país. Unificando diante disso, durante a regência una de Araújo Lima, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com o objetivo de incentivar o ensino de história do país e reunir documentos importantes para a trajetória nacional.
Aqui, olha, gente, na página 30, eu não corrigi, e era para ter corrigido. Vamos voltar um pouquinho na página 30, porque o autor afirma que as revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única, porque cada uma delas é específica e foi motivada por um aspecto diferente. Algumas contaram com a participação da elite, outras se colocaram a favor da volta de Dom Pedro I, outras ainda foram promovidas por escravizados. A B. O que é possível, então, apontar como fator em comum entre elas? Todas foram possíveis mediante um quadro de instabilidade e fragilidade política do governo central e de fortalecimento dos poderes locais, gerando muitas vezes o contexto de disputa política que levou à eclosão dos conflitos. Agora, voltando para a página 33. Aqui tinha que ler o texto e depois responder. Uma das causas para que houvesse uma série impressionante de revoltas de larga escala na Bahia foi o fato de a maioria dos escravizados apresentar uma identidade cultural e religiosa comum, o que deu unidade aos movimentos. Letra C. 7. Explica o que foi a Lei Interpretação do Ato Adicional de 1834, promovido durante a regência de Araújo Lima. Bom, na prática, foi uma lei que colocava fim às medidas liberais tomadas anteriormente durante a regência trina permanente. Ela retirava a autonomia das províncias e instituía a retomada do Conselho do Estado, gerando a reação das elites locais. 8. Por que foi inesperado os liberais atuarem a favor da maioria de Dom Pedro II? E por que eles fizeram? Porque a maioridade de Dom Pedro II significava a retomada da monarquia e do poder centralizado, o que não era de interesse dos liberais. Entretanto, as medidas adotadas por Araújo Lima durante sua regência acabaram com as ações liberais existentes, exigindo uma ação imediata para impedir a volta regressista. 9. Como a relação entre portugueses e brasileiros influenciou a vida no Brasil na década de 1830. A relação entre portugueses e brasileiros era marcada por um profundo ódio e ressentimento por parte dos brasileiros. Os portugueses tinham controle sobre o comércio e ocupavam altos cargos administrativos. E nas forças militares, situação que não mudou mesmo com a abdicação de Dom Pedro I. Por isso, após 7 de abril de 1831, as relações entre os dois grupos tornaram-se ainda mais tensas, com os portugueses sofrendo diversos episódios de antilusitanismo, motivo de algumas das revoltas do período. Bom, assim a gente encerra a correção do capítulo 10, né? E nós vamos passar para o capítulo 11, Brasil, Império, Segundo Reinado. O que era o Brasil Império? No capítulo anterior, nós estudamos o período regencial, que foi o durante o qual políticos regentes se alternavam no poder, enquanto o herdeiro do trono não podia assumir esse poder. Dom Pedro I foi para Portugal em 1831 e findou o golpe da maioridade em 1840. A ação levou o poder de Dom Pedro de Alcântara, que ocupou o cargo de imperador de 1840 a 1889, constituindo o governo mais longo da história do país. Em julho de 1841, o jovem Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II. Você recorda quais foram os motivos que levaram? Olha, aqui, nessa foto aqui primeira, é o coroamento. Naquela época, o coroamento era feito por um bispo e ele que coroava as pessoas. O respeito do governo Dom Pedro I, aqui tem umas alternativas na página 35, né? Aqui, organizando a história.
A resposta correta é a E, apenas a afirmativa 2 e 3. E embaixo tem as assinalas dos elementos históricos, a regência trina e a Constituição de 1824. O chamado golpe da maioridade, ocorrido em 7 de abril de 1840, modificou a exigência constitucional, antecipando a maioridade de Dom Pedro II, a fim de que ele pudesse governar o Brasil. O reinado de Dom Pedro II fez parte do último período do Império Brasileiro, caracterizado pelo desenvolvimento econômico do café, pelo impulso industrial, pelo crescimento da urbanização em algumas regiões do Império e pelo processo que culminou na abolição do trabalho escravo. Aqui tem interpretando documentos para vocês lerem e responderem a questões da página 37. Depois, na página 37, política. Interesses políticos da elite social brasileira fizeram com que Dom Pedro de Alcântara pudesse ter sua maioridade estabelecida e, com isso, adquirisse o direito de assumir o trono do Brasil. Ele foi coroado, então, imperador Dom Pedro II. Com a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, as elites esperavam conter as rebeliões e o clima de instabilidade que predominava no Brasil. A política no segundo reinado foi marcado pelo antagonismo de dois partidos, o liberal e o conservador. Aqui na página 37 a gente tem a foto de Dom Pedro II. Aqui ele devia ter os seus 14 anos. Veja no esquema a seguir as principais características desses dois partidos. O conservador, origem dele era o Partido Regressista, latifundiários do Norte e do Nordeste, comerciantes e funcionários do governo. E tinha a centralização do poder político. O liberal, ele era de origem Partido Progressista, latifundiários do Centro-Sul e do Sudeste, classe média urbana, e a descentralização do poder político. O golpe da maioridade foi promovido por membros do Partido Liberal, motivo pelo qual esse grupo político predominou no início do governo de Dom Pedro II. A primeira tarefa de Dom Pedro II em seu reinado foi estabelecer o equilíbrio entre liberais e conservadores. As disputas políticas desse grupo, que se alternavam no poder, dificultaram as decisões importantes para o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Pouco depois de assumir o cargo, o imperador convocou eleições para compor a Câmara dos Deputados. Liberais e conservadores não se limitaram ao confronto nas urnas. O processo eleitoral foi marcado por grande violência, inúmeras fraudes, o que lhe rendeu o título de Eleições do Cacete, 1840. O resultado garantiu a vitória aos liberais. A polêmica envolvendo a eleição fraudulenta levou Dom Pedro II a utilizar o poder moderador para anular o resultado e nomear um novo ministério, composto exclusivamente de conservadores. O novo ministério tomou medidas voltadas à centralização do poder político e figura do imperador, restaurando definitivamente o Conselho do Estado e aprovando a reforma do Código de Processo Criminal. Como resposta, o poder concedido por Dom Pedro II ao Partido Conservador, os membros do Partido Liberal, liderado pelo ex-regente Feijó e por Teófilo Otoni, promoveram em 1842 uma série de revoltas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Entre suas reivindicações estava a dissolução do Ministério Conservador e a deposição dos presidentes de província nomeados por Dom Pedro II. Em pouco tempo, as tropas imperiais conseguiram acabar com a revolta, prendendo seus líderes. Aí houve o parlamentarismo, baseado no modelo inglês. O parlamentarismo estabelecido no Brasil foi denominado parlamentarismo às avessas, pois funcionava com uma lógica contrária ao parlamentarismo inglês. O imperador Dom Pedro II nomeava o presidente do Conselho dos Ministérios também. Quer dizer, quem acabava comandando era Dom Pedro II, e chamado gabinete, ele colocaria uma pessoa da sua confiança.
seja ele liberal ou conservador. Na próxima aula, a gente volta com Revolução Praianeira, ok?